Bem, então, estava fazendo a minha videoaula aqui, fazendo alguns testes ainda, e as primeiras aulas, a revisão foi em torno de 50 minutos. Então eu vou fazer uma nova aula, então, essa vai ser a nova aula. Então algumas coisas eu vou pular, eu vou tentar disponibilizar esse slide para vocês depois, tá? Vou tentar focar no que é mais importante para nós. Por mais que seja todo o slide uma revisão, do capítulo 1 ao 5, ainda assim ficou muito grande, tá? Então eu vou tentar fazer as coisas mais breves possíveis. Então aqui a gente tem alguns elementos, né, que representam cada um dos capítulos. Eu vou pular esses dois primeiros, tá? Que são mais gerais, eu acho que vocês conseguem ler por conta própria. Acredito que não ter tantas dúvidas, tá? E a gente vai para aquilo que é um pouco mais, talvez, novidade, um pouco mais complexo. Vamos para o capítulo 3 direto, tá? Pessoal, capítulo 3 a gente estudou a questão da origem da vida. A gente tem que saber o seguinte, ó, diferenciar o que essas teorias falam, né? Quais são as diferenças entre elas. Primeiro nós temos a teoria da panspermia, uma teoria muito louca que diz que a vida pode ter vindo de um meteoro. Por quê? Caiu por um motivo. Ó. É o seguinte, a gente tem a capacidade de olhar para dentro do meteorito e enxergar algumas estruturas orgânicas que se assemelham a proteínas atualmente. Então isso levantou a possibilidade de achar que a vida de fato veio de fora da Terra. Então fomos colonizados por ETs primeiro, tá? Mas lembra que é só a questão de... O ET não é o ET que a gente costuma ver nos filmes e tal, né? Na verdade, são estruturas orgânicas microscópicas, tá? Então, pode ter sido alguns esporos ou até alguns micro-organismos já bem elaborados, tá? Mas o que acontece? Existem evidências de que esse material simples existe em meteoros que caem aqui na Terra, tá? Depois vem a evolução química. Pessoal, a evolução química é o primeiro passo para a gente entender como que os organismos surgiram da Terra, na Terra mesmo, tá? Então você tem um monte de substâncias inorgânicas na sua atmosfera. Olha esse cenário aí atrás aí, ó. A gente tem o quê? Uma atmosfera primordial, tá? Com um monte de fuligem, fumaça, né? A gente não tem ainda um oceano bem formado, por mais que a imagem não traga isso, mas a gente já tem algum acúmulo de água, certo? Então pensa o seguinte, essas partículas na atmosfera, juntamente com descargas elétricas, podem ter formado as primeiras substâncias orgânicas, tá? As primeiras estruturas. Pessoal, olha só, a gente tem aqui ó, o hidrogênio, a água, o vapor de água, né? Nós temos aqui a amônia na atmosfera e um gás metano. Vocês estão observando que não tem oxigênio? Por que não tem oxigênio? Porque grande parte do oxigênio ele está na atmosfera por conta das atividades das plantas. Bom, se a gente está falando dos primeiros organismos, a gente obviamente não vai ter planta aí, certo? Então, o oxigênio não estava nessa época nesse ambiente, tá? E essas partículas que estão aí suspensas no ar, elas podem ter formado as primeiras substâncias. Pessoal, essa é a origem da evolução química, então ela traz as moléculas se juntando, né, por conta de reações com descarga elétrica e tudo mais, e elas vão ser o passo para a gente entender as duas próximas hipóteses. A primeira é heterotrófica, tá? Que ela diz o seguinte, ó, provavelmente o primeiro ser vivo a surgir na Terra de fato era um indivíduo heterotrófico. Lembrando, quando a gente fala de autotrófico, heterotrófico, a gente sempre pega assim, autotrófico, as plantas, né, que produzem seu próprio alimento. Heterotrófico, aquele que precisa de outro para consumir o seu alimento, né? Então, o que acontece? Quando a gente está falando da origem da vida, do surgimento dos primeiros indivíduos, a gente não pode pensar nesses organismos muito complexos. A gente tem que pensar em coisas pequenas, simples, tá? Quem seria um organismo heterotrófico, que se alimenta de outro, que seja muito simples para ter dado origem à vida, então? No caso, a gente tem algumas bactérias e fungos que podem fazer fermentação. Pensa o seguinte, ó. Olha só, tá vendo essas setinhas aqui, ó? Elas estão representando a luz tentando chegar na nossa atmosfera, na nossa superfície. Só que por conta da fuligem e das nuvens que nós temos, a gente tem uma barreira, então a luz não chega, tá? Essa fuligem é uma barreira muito efetiva para evitar que a luminosidade chegue na nossa superfície. Bom, se eu não tenho superfície aí, se eu não tenho luminosidade chegando na superfície, então
eu não tenho nenhum ser autotrófico surgindo primeiro, certo? Então eu não tenho uma plantinha para o meu primeiro ser heterotrófico consumir ela. Então a ideia de que o primeiro ser autotrófico tenha surgido se alimentando de outra forma, através da fermentação, por exemplo. Lembra quando a gente vai fazer um pão, a mãe e o pai pegam fermento biológico e põe na farinha lá e faz o pão? Aquilo ali são fungos. Esses fungos fazem uma fermentação, eles obtêm a energia de matéria orgânica sem precisar, por exemplo, de oxigênio, tá bom? E nem de luminosidade. Então, os primeiros organismos que surgiram na Terra por conta da hipótese heterotrófica provavelmente faziam fermentação. Essa hipótese tem algumas dificuldades, né? Tem algumas limitações, tá? Isso a gente pode discutir depois. Pessoal, se eu tenho a hipótese heterotrófica, eu também tenho a hipótese autotrófica. O que a hipótese autotrófica vai me trazer? Olha esse cenário aí atrás que mudou. O que são isso aí no fundo do mar? São chaminés, certo? O que está saindo ali naquela fumacinha ali, ó? Aquela fumacinha, na verdade, são gases sulfurosos extremamente quentes que estão saindo do fundo oceânico, tá? Por que a hipótese heterotrófica está ligada a isso aí? Pensa o seguinte, essa hipótese diz que os primeiros organismos conseguiam obter energia do ambiente, mas sem precisar da luz, porque a luz não chegava da mesma forma ali no outro cenário, tá? E não possuíam oxigênio, não precisava do oxigênio também. Essas chaminés, elas possuem bactérias quimiosintetizantes. O que essas bactérias vão fazer? Elas vão pegar a energia que está saindo desses gases aí e obter a energia suficiente para fazer seu próprio alimento, tá bom? Por isso que elas são chamadas de químio e não de fotossintetizantes. Fotossintetizante sintetiza o seu alimento a partir da luz, da foto. Quimiosintetizante sintetiza seu alimento a partir de substâncias químicas, da energia desses elementos, tá bom? Os estromatólitos, pessoal, olha só. A gente tem a diferenciação aqui de células procariontes e eucariontes. Células procariontes são aquelas que são mais simples. O DNA está disperso dentro da célula, né? Qual é a diferença para os eucariontes? Olha só, ele tem uma proteção extra aqui dentro. Que proteção é essa aqui, pessoal? Essa proteção é o núcleo, certo? O DNA está aqui, ó, dentro de uma bolinha que está bem protegido, tá? O que é mais fácil da gente entender? Quem surgiu primeiro? Os procariontes ou os eucariontes? A gente tem a tendência de achar que o que surgiu primeiro é algo mais simples. Se é mais simples, foram os procariontes, que são as bactérias, tá bom? Provas disso. A gente tem esses caras aqui que estão no fundo, ó. Não é à toa que eu mudei o fundo também. Essas barreiras aqui, parece coral isso aqui, né? Ou rocha mesmo, a gente pode confundir. Isso aqui são os estromatólitos. O que são os estromatólitos? São estruturas que possuem no seu interior fósseis de bactérias de aproximadamente 3 bilhões de anos, 3,5 bilhões de anos. Então, são provavelmente os primeiros indivíduos que nós temos surgindo na Terra. Como que isso aconteceu? Você pensa que tem uma camada de bactéria aqui, tá? Vem a água com sedimento e vai soterrando ela. Depois as bactérias vão surgir novamente na superfície, mais camada de sedimento e vai fazendo, na verdade, um tapete. Você tem várias bandas de bactérias, fósseis de bactérias. Então os caras conseguiram datar isso de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. Então são os primeiros indivíduos que surgiram na Terra. E começa a mais ou menos a se encaixar as coisas, né? Nós temos uma coisa bem simples aqui, um procarionte, que são as bactérias que estão nos estromatólitos, e os eucariontes são mais complexos, e surgem só depois, pelo menos no registro fóssil que a gente tem até o momento, tá? Origem da vida, pessoal. Olha só, duas coisas, mitocôndrias e cloroplastos. Associação simbiótica, o que isso quer dizer? Provavelmente o surgimento de uma célula eucariótica, ela precisou se associar com bactérias. Por quê, pessoal? Nós temos evidências de que mitocôndrias e cloroplastos têm o seu próprio DNA, e provavelmente são bactérias que se associaram com essas células. Por isso que esse organismo é tão complexo, tá bom? Fechamos o capítulo 3, vamos para o 4. Capítulo 4, então. Pessoal, o capítulo 4 é sobre a organização dos vegetais. Primeiro de tudo, estamos falando de um organismo eucarionte. O que é o eucarionte? Tem o seu DNA aqui, ó, bem protegido por um núcleo, tá? Essa é a diferença dos eucariontes para os procariontes, tá? Os vegetais, se a gente for separar os vegetais dos animais, quais são as diferenças que existem entre eles? Pessoal, bem simples. Parede celular, vacúolo e cloroplasto. São organelas, são estruturas que nós temos nos vegetais e nos animais não existem.
que a parede celular faz? Ela é um reforço para essa célula. Pensa o seguinte, uma árvore gigantesca, com mais de 50 metros, se ela passa por um momento de seca, a árvore vai fazer o quê? Vai murchar e vai cair. Pensa 50 metros de árvore caindo. Tá, agora chover, ela vai absorver, ela vai ter que levantar de novo. Será que ela consegue? Será que ela vai quebrar, não vai rachar em algum lugar? Então a parede celular é como se fosse uma estrutura que mantém ela em pé, mesmo com seca. A célula ali dentro ainda tem membrana plasmática? Tem, tá aqui, ó. A membrana plasmática está aqui. Ela pode murchar? Murcha, mas a parede celular mantém a sua estrutura. Ela pode estar com bastante água, inchar demais? Pode, mas a parede celular vai manter a estrutura dela. Então é algo que mantém o seu formato, tá bom? O vacúolo, por sua vez, pessoal, é essa organela gigantesca responsável por absorver água, ser uma reserva de água e de outros nutrientes também, tá? E o cloroplasto é aquela organela que faz a fotossíntese. Então, a fotossíntese é feita só por seres autotróficos, tá? Que nós temos principalmente as plantas. Então, o cloroplasto vai existir na célula vegetal, no animal não existe, tá? Então, lembrete, são multicelulares eucariontes, tá? O que quer dizer multicelular? Obrigatoriamente tem mais de uma célula e autotróficos produzem seu próprio alimento. Pessoal, os estômatos são duas células que nós temos, que a gente chama de células guarda, tá? Que vão abrir e fechar para que a água saia e o gás carbônico entre. Como assim? Lembra o seguinte, que acontece a transpiração das árvores e ela não absorve o CO2 também? Por onde que sai a água e por onde que entra o gás carbônico? Pela mesma célula. Essas células estão na superfície da folha, tá? E elas estão abrindo e fechando em todo momento. Quem faz abrir e quem faz fechar? São os vacúolos. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo essas células guardas aqui? Elas estão abertas. Perceba que o vacúolo está inchado, está grande, inflado, que é o azulzinho ali, ó. Se ele está grande, inchado, ele faz com que a célula se dobre. Quando a água sai, então, da folha aqui, ó, a água vai sair através da transpiração, o vacúolo vai perder água e vai murchar. Quando ele murcha, ele fecha a célula. E aí a água não sai mais. Não sai água e nem entra gás carbônico, tá? Então o estômago aberto permite a transferência de água e gás carbônico. Quando ele murcha, ele fecha essa possibilidade, tá certo? Então os estômagos são um controle da transpiração celular. Pessoal, como é que a água é conduzida dentro da planta então? Lembra o seguinte, ó, a gente tem duas estruturas, o xilema e o floema. Xilema é aquela que pega a água pelas raízes, vai pelo meio, tá? Sobe e leva até as folhas. Chegando lá nas folhas vai ocorrer a fotossíntese, certo? E o que for elaborado lá vai voltar para o resto da planta, que vai voltar pelo floema. Por isso que a gente pode chamar também o floema de seiva elaborada, tá? Como é que acontece isso, pessoal? Lembra o seguinte, ó, a gente não tem, nós, seres animais, nós temos a capacidade de pegar um copo de água e trazer até a boca. Mas a planta não tem isso, ela não tem músculos para trazer essa água. Como é que ela vai fazer então? Existe uma teoria, a teoria da coesão e tensão, que diz como que a água sobe no caule sem ter uma bomba, por exemplo, para empurrar ela para cima. O que isso quer dizer, pessoal? Presta atenção aqui nesse desenho aqui, ó. Aqui ele está representando a raiz puxando a água e aqui nós temos o tronco, né? O que está acontecendo aqui, ó? A água ela tem que estar coesa. O que quer dizer coesa? Ligada uma à outra e também estar ligado à parede da célula. Se elas estiverem ligadas à parede da célula, elas estão conectadas. Se eu puxar um pouquinho aqui em cima, o resto toda a coluna sobe. Bom, como que eu vou fazer para essa água subir então? Lembra que o estômago está aqui em cima, ó? O estômago está liberando a água para o ambiente e também está absorvendo gás carbônico. Então, no momento que sai a água aqui no estômago, aqui em cima, aqui, ó, né, nesse desenho, eu puxo toda a coluna de água para cima. Então, a água sobe através da coesão das moléculas de água entre elas e com a parede da célula, do xilema, tá? E a tensão também é extremamente importante para fazer com que toda a coluna da água suba, certo? Pessoal, capítulo 5. Pessoal, esse capítulo talvez tenha sido mais difícil para vocês porque fala de como acontece a fotossíntese, mas eu espero que com a última aula que a gente teve tenha sido um pouco mais claro. Vamos revisar isso aqui, ó. Pessoal, esse aqui é um espectro da luz, tá? Da energia, quanto ao seu comprimento de onda. É o seguinte, ó. Aqui a gente tem o comprimento de onda muito pequeno, como por exemplo o raio gama, raio X,
ultravioleta. Aqui nós temos esse comprimento de onda que é a luz visível, tá? Que é o que está aqui embaixo, ó. Então a gente vai do violeta ao vermelho, então é de 400 micrômetros, acho que, se eu não me engano, até 700 micrômetros, tá? É a luz visível, que a gente vê, as cores que a gente vê, tá bom? Acima disso, outros comprimentos de onda, tipo o infravermelho, aí tem as ondas de rádio, televisão, são maiores, ó, pode ir até 1 quilômetro. Pessoal, o que nos interessa no momento é isso aqui, ó, a luz visível, que é uma pequena faixa, tá? Por quê? A gente tem que entender o que funciona com a clorofila A e a clorofila B. Vamos lá? Pessoal, presta atenção no primeiro gráfico aqui, que é o maior. A clorofila A é esse rosinha aqui, ó, tá? Pessoal, ele vai ter um bom desempenho entre o violeta e o azul. Depois, lá no meio do azul, ele diminui. O que é isso? É percentual de absorção por esta clorofila. Quando chegar aqui perto do amarelo, aqui, ó, ele vai começar a se desenvolver de novo, vai ter um pico lá no vermelho. Já a clorofila B, ela tem um pico aqui no azul. Chega no finalzinho do azul, ela baixa de novo o seu percentual de absorção, vai se manter bem baixo. E depois ela começa a subir novamente no final do laranja e no vermelho ela tem outro pico. Pessoal, esse é o percentual de absorção, tá, da energia ali por essas clorofilas. Agora é o seguinte, ó, olha esse outro gráfico aqui em cima. Ó. Isso aqui é a taxa de fotossíntese. Então eu quero dizer assim, ó, quanto que a fotossíntese está sendo realizada através dessas bandas aí, dessas cores, tá? Através dessa luz. Tá vendo que tem um fosso aqui, ó? Tem um fosso entre mais ou menos 500 e 550. Passou de 500 a um declínio abrupto aqui, ó. Faz com que a célula diz o que isso quer dizer afinal, que a cloroplasto, no caso, a fotossíntese está sendo feito com bem menos eficiência aqui, ó, certo? Nesse grupo de banda entre 500 e 550. Pessoal, bom, aqui, ó, baixa absorção, né, nesse espectro aqui, né, do verde próximo do amarelo. E olha aquele fosso ali, ó. Ele é entre 500 e 550. Quem que está entre 500 e 550? Qual é o tipo de cor? Verde, certo? O que isso quer dizer, pessoal? Que a luz que chegar no espectro verde aqui na Terra, a planta não vai absorver. Porque a clorofila A e a B não tem a capacidade de absorver esse comprimento de onda. Por isso que se ela não é absorvida, ela é refletida, certo? Por isso que a gente vê as plantas na cor verde, geralmente. Pessoal, se a gente está vendo a coloração verde, então elas não estão absorvendo. Uma coisa interessante para a gente ligar, lembra que a gente às vezes sai à noite, vai no parque, no shopping, tem planta e tem uma lâmpada verde ali. Às vezes a gente acha que é por decoração, né? Na verdade não é. Na verdade é para que as plantas não fiquem fazendo fotossíntese naquele momento, à noite, e consigam fazer outras partes do seu metabolismo. Então a luz verde é para iluminar o ambiente, para a gente poder andar, e não fazer com que a planta ache que ainda é dia, tá bom? Pessoal, essa é a parte talvez mais complicada, mas eu acho que eu descompliquei bastante na última aula e vamos revisar aqui, ó. O que vocês precisam saber dessa etapa? Da absorção da energia luminosa. É uma etapa extremamente complexa, mas vamos deixar ela bem simples. Você não precisa entender tudo, tá? Mas tem que saber duas coisas. Que existe a fase fotoquímica e a fase química. Por que a fase fotoquímica, ou clara, que a gente pode chamar fotoquímica, vai depender da luz. Foto sempre associa com luz, tá bom? Então, olha só, pessoal, na primeira fase fotoquímica, ou a clara, a gente vai depender da luz. A gente não dizia lá no sexto, sétimo ano, como é que é feita a fotossíntese? Precisa de água, gás carbônico e luz para fazer a glicose, fazer a comidinha? Então, olha só, se aqui você tem a água entrando aqui, ó, dentro do cloroplasto, ela entra lá no grano, lembra das bolachinhas que a gente falou? Parece um monte de bolachinha. Então, esse conjunto de bolachinhas aqui é o grano, tá? Então, aqui dentro, a água entra aqui dentro, a luz solar vai quebrar essa molécula de água em duas. Vai formar o oxigênio, que já vai sair rapidamente daqui, tá? Vai sair do cloroplasto, e vai ficar preso aqui o quê? O hidrogênio e a energia. Quando esse hidrogênio e a energia ficam presos ali dentro, alguém tem que ir lá tirar elas. Primeiro, quem vai tirar? Quem vai tirar? A gente tem o NADP+. Lembra do NADP+? Tá aqui o desenho dele aqui embaixo, aqui, ó. Pessoal, NADP+, e ADP, NADPH e ATP são moléculas transportadoras. O que a gente tem que saber é o seguinte, ó. O NADP+, é uma molécula que ela tá entrando vazia no grano para tirar o quê? O hidrogênio. Certo? Ela entrou lá dentro.
captou o hidrogênio, ela vai sair. Só que ela vai sair com outro nome. Ela vai se chamar NADPH. H por causa do hidrogênio, certo? O mesmo vai acontecer com a molécula de ADP. ADP quer dizer o quê? Adenosina difosfato. Tem duas moléculas de fósforo ali, tá? Para conseguir entrar lá dentro. Só que é o seguinte, para ela captar essa energia que está solta ali dentro, que foi provocada pela quebra da água, ela precisa de um terceiro fósforo, que é o PI, certo? Então elas entram os dois lá dentro, tá? Vão captar energia e vão sair o quê? Adenosina trifosfato. Por isso que ela entra ADP e sai ATP. Pessoal, para que captar o hidrogênio e a energia que está dentro do grano, tá? Que foi resultado da quebra da água, para trazer para fora? Porque esse hidrogênio junto com o gás carbônico que está entrando aqui, ó, vai formar o açúcar. Quem forma o açúcar? Da onde vem essa energia? Vem do ATP. O ATP é que traz energia para fazer a transformação química aqui dentro. Pronto. É isso que está acontecendo. Então, o gás carbônico entrou, uma molécula inorgânica. O hidrogênio foi trazido pelo NADP+, NADPH, desculpa. E aí o que acontece? Estão paradinhos ali, está precisando de uma energia. Quem vai trazer energia para eles se juntarem e fazer o açúcar é o ATP. Fechou? E aí a gente tem o ciclo de Calvin, que a gente mal falou em sala de aula, mas é o ciclo da absorção do hidrogênio, do fósforo, tá? E do gás carbônico, e no final a gente tem os açúcares. Último ponto importante, pessoal, para a gente entender e finalizar a nossa revisão. Intensidade luminosa. Presta atenção no seguinte, ó. A luz não interfere na respiração celular. O que é respiração celular? É quando qualquer célula vai pegar lá pelo seu mitocôndrio, pegar o oxigênio e as moléculas de carboidrato, quebrar elas para obter energia, tá? Elas precisam de energia fazendo isso. Então, a intensidade da luz não vai interferir nisso. Por isso, nós temos essa linha aqui, ó, retinha, certo? Da respiração celular. Porém, a fotossíntese vai ser influenciada pela intensidade luminosa. Se eu não tenho luz, eu não tenho a primeira etapa da fotossíntese, certo? Se eu não tenho a primeira etapa da fotossíntese, o que acontece? A minha fotossíntese está paradinha. Então, ela está representada aqui, ó. Intensidade luminosa, esse eixo de baixo. Quanto mais para cá, mais luminosidade eu tenho. Aqui no início eu vou ter pouca luminosidade. Então, se eu não tenho nada de luminosidade, a fotossíntese não está rolando, tá? Agora é o seguinte, ó, se eu começar a ter uma intensidade aqui de luz, começar a aumentar minha luz, a minha fotossíntese também vai aumentar. Chegou nesse primeiro ponto aqui, pessoal, esse primeiro ponto é o ponto que a gente chama de compensação. O que o ponto de compensação está dizendo? Seguinte, ó, eu tenho a produção de glicose e oxigênio na minha fotossíntese, né? É liberado glicose e oxigênio, certo? Isso aí é logo depois pego pela minha mitocôndria dentro da célula vegetal e ela vai ser o que? Absorvida, né? Vai ser utilizada para quebrar e obter energia. Se eu começar a produzir mais fotossíntese, tá? Do que eu consigo respirar, eu vou ter um excedente. E eu vou conseguir fazer isso até um limite, que é o que a gente chama de saturação luminosa, ponto de saturação luminosa, que é o ponto C aqui, ó, tá? Esse é o ponto de saturação. Isso quer dizer o que, pessoal? Nesse momento, todas as minhas organelas, todos os meus cloroplastos estão produzindo a todo vapor. É a minha capacidade limite de produção de fotossíntese. Não passo disso porque não tenho mais, certo? Só isso. Então, pessoal, o que tem que ficar claro para vocês? Que há uma compensação, tá? Então, é um momento onde os dois se equilibram e a fotossíntese pode ser feita, pode ser produzir muito mais do que aquilo que ela respira. Esse excedente, parte pode ser armazenada na planta e parte pode sair, por exemplo, o oxigênio. Grande parte do oxigênio que a gente está respirando vem desse processo, tá, da fotossíntese, que é o excedente da planta, tá bom? Pessoal, encerramos então nossa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Vamos ter um momento ali no nosso Classroom para tirar as dúvidas, tá? E deem uma olhadinha no livro de vocês, não fique só com os resumos. Espero que vocês tenham um bom estudo na casa, que os pais ajudem também, fiquem tranquilos para ajudar. E uma boa aula para todos, tá? Fechou.